tem sido apoiado pela União Europeia em relação a isto. E a mobilidade tem que passar pela mobilidade das estradas. Estamos a com um certo problema no seu microfone, peço desculpa. Tem que passar pela mobilidade das estradas. Conseguimos entender aqui dentro. E também, neste caso, por esta organização. Esta coordenação tem que ser feita com as Estradas de Portugal e o investimento também tem que ser partilhado. Muito bem. Muito somos obrigado. contra o BRT, somos contra o BRT desculpe, sim, era isso que ia perguntar. e o metro de superfície. Apostamos no autocarro. Ok, muito bem. A CDU também é contra o BRT ou é a favor do BRT somado a outras medidas? Muito obrigado, bom dia a todos. De facto, eu sinto que estou a jogar em casa, porque sendo eu membro da Ordem dos Engenheiros e na pessoa do Bento Aires, agradecer este convite e esta dinamização destes debates pelas várias delegações distritais, agradecer ao JN, uma boa parceria, até porque é o jornal lá de casa, desde pequeno lembro-me de folhear o JN na casa dos meus pais. Isso vou-lhe dar mais um minuto. Só por obrigado. Já ganhei aqui. Um pelos engenheiros e um pelo JN. São dois. São dois. Estou a jogar totalmente em casa. 30 segundos por cada. Muito obrigado. E dizer que, de facto, nós, a CDU, primeiro, acredita que em engenharia tudo é possível e consegue resolver esses problemas que alguns criam, cataclismo, vai-se destruir os viadutos, isso, parece que estão a querer criar um problema que se resolve, porque em engenharia tudo se resolve. Isso é a primeira resposta que eu posso dar em relação à dificuldade de encaixar uma linha BRT. A BRT pode encaixar e conviver com o STUB. Transportes Urbanos de Braga, neste momento, para resolver este grande problema de mobilidade, enquanto o BRT vai ser construído e pode demorar o seu tempo, temos que apostar fortemente no STUB. Eu próprio sou um cliente do STUB, vim de autocarro para aqui, não sei se vieram todos, eu vim, no 43, na famosa linha 43, que liga a Universidade do Minho à estação. É um serviço fiável e as pessoas, quando é fiável, usam. Quando cumpre os horários, as pessoas usam. E isso é preciso mudar esse paradigma. Esse é o paradigma dos bracarenses, é a dificuldade, às vezes o preconceito de andar nos autocarros. Isso tem que acabar. Depois dizer que os autocarros têm que funcionar em rede, e isto aqui entra uma das nossas propostas, que é o passe único, modal e intermodal. Ou seja, as pessoas que vêm de Vila Verde, na mobilidade do Cabo, que vêm de Guimarães, na mobilidade do Ave, tem que funcionar tudo como passe único. E vocês no Porto conhecem bem o andante, em Lisboa o viajante, que são passos únicos, o navegante, que são passos únicos e que põem as pessoas a andar nos transportes públicos. Tira milhares de carros da estrada. Depois temos uma ligação de mobilidade que também é dizer às pessoas, deixem os carros nos parques de estacionamentos e usem o Park and Ride. Peguem os carros com uma boa ligação gratuita até ao centro da cidade. É outra forma de fidelizar clientes e haver uma interligação, de facto, que as pessoas sintam que ir no carro é prejudicial para eles, chegam mais tarde. Como? Articulando isto com os corredores bus. Os corredores bus, e quando uma pessoa está num carro, numa fila há 20 minutos e vê os autocarros a passar ao lado, como acontece na 31 de janeiro, começa a pensar duas vezes em deixar o carro em casa. Tudo isto tem que funcionar em rede. Isto tem que haver os chamados contactos, tipo vasos capilares, em que os autocarros interligam com os comboios. Quem vem de Barcelos e de Guimarães, faz sentido aqui integrarmos uma linha nova de Braga-Guimarães, uma das grandes apostas da CDU, que felizmente já tem muitos adeptos aqui nesta plateia. Claro. E que nós agradecemos. De facto, foi uma ideia que é revolucionária para... É meio estranho ela apoiar uma iniciativa da CDU e vice-versa. Sim, mas ele explicará que quer um modelo privado e nós queremos um modelo público. Aí divergimos. Aí estamos Sendo eu quero lá meter a CP e depois atrás, essas CP, coisas todas. Nós queremos que isto seja uma obra pública, porque é de tal forma um custo grande, que nos Estados Unidos nunca apostaram na ferrovia porque era privado. E vocês não venham com a ideia que o privado é que resolve o problema da ferrovia. Como vê, já temos divergências. Podem estar descansados que temos divergências. Estava a ficar assustado. Não é caso para isso. Seria a notícia. Pois seria. Mas o que é importante é resolver o problema dos cidadãos. E os cidadãos resolvem-se com estas medidas articuladas e nada como um engenheiro para ajudar a resolver os problemas de encaixar a linha do RT na cidade. Muito bem. João, a sua coligação, ou a coligação que o João lidera, imagino que não ponha de lado do BRT, que seja apoiante dessa ideia, que a defenda, mas do ponto de vista contextual, isto é,
como é que se organiza numa cidade como Braga? Do ponto de vista contextual, acho que é muito importante dizer que até há 2 meses atrás toda a gente era a favor do BRT, porque toda a gente votou favoravelmente o BRT. Só que, entretanto, entramos em eleições e, de repente, mais de metade dos candidatos passou a ser contra o BRT. O António Lima dirá, eu votei a favor, mas era contra. Mas isso a culpa não é minha, é dele que votou a favor de uma coisa que era contra. Foi? Posso só, sem nos roubar tempo, pode... Era contra e a Eu favor, digo não tem mal nenhum mudar de depois eu opinião. acabo por me- Não mudamos de opinião e o João Rodrigues sabe isso, só que ele só diz meia verdade. Nós, de facto, fomos sempre contra, ou pelo menos duvidámos sempre da solução BRT da forma como estava implementada. Ok. Porque tivemos sempre o entendimento que a solução está Era uma nas outra. entradas e nas saídas. A questão é que, em sede da Assembleia Municipal, todos os partidos foram confrontados com uma posição de força. Ou seja, ou aceitam BRT ou não há dinheiro de PRR. E é evidente que nenhum partido quis ficar com o odioso de que as receitas do PRR não viriam para Braga por causa do seu voto. Isso é chamado moral da responsabilidade. Não foi Exatamente, moral da ou convicção, seja, foi moral da porque responsabilidade. o dinheiro não é só para fazer o canal para o BRT, é para Já percebi. material, é para parqueamento, é para uma série Já de percebi. coisas. Não é? Eu espero que não fique a ideia de que quem não quis ficar com o odioso e, portanto, votou diferente daquilo que pensava, é que fique bem no fim da história. Quem isso fica é bem no fim da compreensível, história pá, quem não vota tem- de acordo com as suas convicções e, portanto, se votaram Perfeitamente todos a compreensível. favor. Depois há aqui várias coisas que eu acho que devemos ter como assentos de uma vez por todas. Esta ideia de que os 70 milhões de euros ou os 100 milhões de euros deviam ou podiam ter sido investidos nos autocarros ou no metro de superfície é errada, é falaciosa. Isso não existe, nunca existiu, nunca se teve essa possibilidade. A situação que nos foi colocada foi a de aproveitar ou não 100 milhões de euros para a instalação de um sistema de BRT em Braga. E podíamos ter votado a favor ou podíamos ter votado contra. Não existe a ideia de que esse dinheiro podia ter sido investido. Eu também, por mim, porventura, teria investido noutra modalidade. Agora, não é essa a questão que se colocou nunca. E é por isso que, desde o início, todos votamos favoravelmente e todos estivemos em acordo, ou de acordo, com a implementação do BRT. Mas deixe-me que lhe diga, depois há quem diga que não quer o BRT porque quer um metro ligeiro de superfície. E eu também não tenho dúvida nenhuma que aquilo que estamos a fazer em termos de intervenções ao nível do BRT são uma porta aberta a que se instale um metro de superfície mais cedo ou mais tarde em Braga. Há uma diferença, é que custa 5 ou 6 vezes mais do que custa o sistema de BRT. E, portanto, eu percebo que de facto venha a causar transtornos. Eu, de resto, ouvi várias vezes e ouço várias vezes que nós temos que dar espaço às pessoas, temos que, ouço inclusive é uma coisa com a qual eu não concordo, que é temos que prejudicar o automóvel. Nós não temos que prejudicar o automóvel. Nós temos é que criar condições para que seja mais favorável utilizar-se o transporte público e não o automóvel. Mas quando depois queremos instalar um BRT numa reta com 3 km, acham que vamos estar a destruir a cidade e que, portanto, aí já não vale a pena devolver o espaço às pessoas. Honestamente, eu sou a favor da solução. Este caminho é um caminho para uma solução à frente de metro de superfície, mas para mim o mais importante é o sistema integrado de tudo aquilo que se quer fazer para retirar automóveis do centro da cidade. Isso faz com a construção da circular externa, faz-se com o transporte público gratuito, e eu posso explicar como quando for o tempo, e faz com o BRT, faz com o aumento da frota do estubo, faz com uma modernização da frota do estubo, como tem acontecido, e aí sim era aquilo que falávamos há pouco, por exemplo, na Avenida 31 de Janeiro. Nós precisamos de legitimar politicamente até algum tipo de atuação da Câmara Municipal. Nós, se queremos mais linhas de base, se queremos dedicar espaço aos autocarros, temos que ter as pessoas a querer andar de autocarro. E depois uma coisa puxa a outra, o efeito bola de neve, que acho que uma criança de 10 anos perceberá. Agora, eu acho que neste momento não tínhamos outra opção, e mais do que isso, é a boa opção para a cidade investir no sistema BRT. E o sistema não se fecha, de resto também como se tenta às vezes passar, numa só linha. Nesta linha que se vai criar entre a Estação de Caminhos de Ferro e o hospital. Tem outras. E depois, para terminar, fala-se muito da ligação a Guimarães. E a ligação a Guimarães, de facto, é importante. Mas, para mim, muito mais importante do que a ligação a Guimarães é a ligação, por exemplo, ao norte do concelho, a Vila Verde, que é onde nós temos maiores problemas de trânsito, que é onde entram 44% dos automóveis que entram todos os dias no centro da cidade, vêm de Vila Verde, depois vêm do Porto, depois vêm deste, e só depois é que vêm os de Barcelos, e só depois é que vêm os de Guimarães. Portanto, esta quase cacofonia de que tem 30 anos no meio político e na bolha política bracarense, falar constantemente da ligação a Guimarães, que eu repito, é importante, Sim, mas não é- há outras não é coisas a prioritário. resolver antes, muito mais prioritárias. Muito bem. Nós insistimos na história de Guimarães, e Muito basta olhar para os números, e estamos num debate da ordem dos engenheiros, e se calhar melhor do que eu, que sou jurista, percebem a importância dos números e de explicar o porquê, por exemplo, de a maior parte das soluções ter que estar necessariamente virada para o norte do concelho. E daí não ser despiciando o facto de termos uma estação de alta velocidade onde temos,
e da circular rodoviária externa, que nós propomos ser, sobretudo, a norte da cidade. Muito obrigado. O Ricardo Silva, do Amar Servir Braga, tem que opinião sobre este tema da mobilidade, designadamente sobre a utilização ou não do BRT? Bem, bom dia a todos. Agradecer ao amável convite, agradecer, obviamente, a iniciativa da Ordem dos Engenheiros, agradecer também ao JN por permitir. E eu parto em desvantagem do João Batista, porque eu sou daquela classe profissional que os engenheiros civis detestam, que sou arqueólogo. Não estamos. Não ponham nesse saco. Não é verdade. Nós temos tendência a prorrogar algumas iniciativas, mas de qualquer forma dizer-vos que a ideia aqui não é desenterrar, obviamente, processos difíceis, mas é clarificá-los. Isto também é preciso, também na mobilidade. O nosso movimento independente, obviamente, percebeu que a mobilidade é o assunto que mais urgente precisa de ter a resolução. Nós ontem, no primeiro dia da campanha, acabámos por apresentar as nossas medidas de fundo para os próximos 12 anos. Entendemos que qualquer medida que seja implementada precisa de ter planeamento e precisa de estar assente numa estratégia. E a mobilidade só se consegue ir mitigando, não há soluções mágicas da noite para o dia para resolver os problemas. Portanto, vai-se mitigando e a nossa proposta é assentar isto em 5 pilares. Por um lado, obviamente, fazer a adaptação hoje daquilo que será o BRT, mas poder transformá-lo a longo prazo naquilo que será um tram-trem. Isto porque depois vai entroncar numa segunda solução, precisamente para permitir que a parte do trem, do tram, possa circular depois na ferrovia. Isto permitirá captar os cidadãos e os municípios, todas as deslocações que venham, por exemplo, de Poentes. E aqui também vai ser preciso depois articular as possibilidades de fazer bypasses para outras cidades vizinhas e que permitam, de facto, também ir buscar esses utentes. Nós também somos favoráveis a uma nova relocalização do TGV. Entendemos que a alta velocidade não deve ficar prevista a próxima Semelho. pergunta. Então, posso-me reservar para essa altura. E dizer que é essencial fazer aqui também uma aposta, obviamente, nos transportes urbanos de Braga. Os TUB hoje precisam, efetivamente, de ir renovando a sua frota, acho que isso será sempre consensual, mas também tem que ser, de facto, como o João Batista acabou por dizer, tem que ser um serviço confiável. Não podem saltar paragens. E não é nesta altura? Nesta altura sabemos, até pelas queixas dos utentes, que há algumas reclamações que têm que ser atendidas, sobretudo depois, porque falta aqui aquela estratégia de dar mais conforto aos utentes. É preciso apostar também em sede de paragens, ter os abrigos, à beira dos abrigos, ter, se calhar, sanitários públicos. Enfim, isto há toda uma estratégia que tem que ser redesenhada do ponto de vista dos transportes urbanos. E os transportes urbanos, no nosso entender, também deveriam acoplar novas dimensões das suas tarefas, por exemplo, ficar com a gestão do Centro Coordenador de Transportes ou até mesmo a gestão da semaforização de Braga. E entendemos também que, paralelamente àquilo que deve ser o tram-trem, paralelamente àquilo que deve ser a aposta na ferrovia, devemos também, obviamente, apostar nos modos suaves. E isto, também já disse aqui o candidato João Rodrigues, é preciso redesenhar o espaço público. Nós não podemos ser adversos às soluções, rejeitando qualquer nova iniciativa que venha. Isto porquê? Porque nós precisamos de redesenhar o espaço público para encaixar as soluções que queremos, não para nada contra o automóvel, mas para dissuadir uma pressão hoje que traz muita densidade ao espaço público. E, portanto, se nós conseguirmos redesenhar para ser mais amigo do peão, para ser mais amigo dos modos suaves, para ter, obviamente, conforto no transporte público, a nós parece-nos que é a aposta mais correta. E, obviamente, que aí depois também teremos que ter este conceito da pedonalidade amiga do próprio peão. Mas também podemos falar isso na próxima Já lá iremos. Muito obrigado. Rui, a iniciativa liberal, enfim, já percebi que há aqui uma coordenação de ideias, enfim, objetivos de longo prazo com a CDU, mas imagino que o seu modelo, que o modelo da IEL, seja um bocadinho diferente. Sim, o modelo E não há ironia aqui no bocadinho, pode ser, não há... Não, é seguramente diferente, podemos estar todos descansados quanto a isso. Cumprimentar antes de mais os organizadores, também o JN. Uma nota também de lamentar que alguns candidatos não estejam presentes. Nós tivemos a oportunidade de dizer em diferentes momentos que é muito importante que o debate se faça e depois, quando há oportunidade para debater em profundidade os temas que dizem respeito a questões tão importantes do município, há 3 candidatos que não estão presentes. Eu queria lamentar isso. Lamentando, deixe-me só esclarecer para quem nos está a ver a partir de casa ou do trabalho ou andar, todos eles foram convidados. Claro, não tenho nenhuma dúvida. Não houve nenhuma
não houve aqui nenhum critério, foi convidar toda a gente. Pois, as Quero dizer candidaturas... que a Ordem dos Engenheiros é uma coisa bastante democrática. Naturalmente, não tinha nenhuma dúvida quanto a isso e, portanto, depois as candidaturas têm as suas opções, as suas prioridades. Alguns candidatos tiveram a prioridade de estar aqui a debater, outros estarão com outras prioridades. Bom, eu creio que a questão dos transportes não deve ser debatida olhando apenas a um meio concreto, ainda por cima, quando estamos a falar do BRT, de uma única linha, que é aquela que existe. Eu creio que é preciso, de facto, ter uma visão integrada e uma visão integrada que vai para lá do próprio município, que tem que ser uma visão regional. E, portanto, para nós, por exemplo, as questões da ferrovia nesta ligação regional entre Guimarães, Braga, Barcelos é absolutamente determinante. Há um BRT previsto hoje em dia, que não é o BRT que estávamos a falar, mas é o BRT intermunicipal, portanto a ligação a estes polos urbanos, e aí nós entendemos que de facto essa será uma péssima solução, não vai ter a capacidade de ter via segregada, não vai ter aquilo que define uma solução de metro, seja ela de autocarro ou seja em carril, e portanto aí estamos a falar apenas de uma oportunidade que existe de fundos europeus, que vão ser aproveitados para isso, mas que não vão resolver nenhum problema de mobilidade e vão, sobretudo, desaproveitar uma oportunidade que temos com o TGV, que é integrar essas ligações no projeto de alta velocidade e, portanto, obter financiamento, em parte, pelo menos, significativo, para fazer essas ligações. Portanto, para nós, a ferrovia é absolutamente essencial nessa ligação. Concordamos com o João, com a CDU, com essa visão. Nós também a temos há muito tempo, a CDU também a apresenta. Depois, o modelo de exploração será seguramente diferente. Olhando para a cidade, o BRT, a linha de BRT, a única que sobreviveu, sem prejuízo depois de outras avaliações, eu acho que aqui o decisivo, e estando a falar com engenheiros, é a expectativa de transferência intermodal, ou seja, quantas pessoas que hoje estão a utilizar, nomeadamente, o autocarro, vão deixar de usar o seu automóvel para passar a usar o BRT. E eu creio que aí as expectativas são modestas, essa transferência intermodal será relativamente modesta e, portanto, isso quer dizer que não será uma solução. Eu também entendo que, na medida do possível, o esforço que se vai fazer deve ser aproveitado depois para uma solução de mobilidade de metro de superfície, prevendo já a próxima década da mobilidade em Braga. Creio, em todo caso, que, independentemente destas coisas, e subscrevo também as preocupações com os percursos pedonais, quer dizer, nós não podemos querer que as pessoas façam determinados circuitos mais curtos a pé e depois não ter os passeios disponíveis, não ter uma integração das zonas escolares, nomeadamente com percursos pedonais acessíveis, e, portanto, tudo isto tem que ser revisto. Mas creio que há a montante de tudo isto, que são as soluções concretas ou regionais ou locais, uma questão que é absolutamente fundamental, que é a da área metropolitana. Porque se nós olharmos, e sem querer monopolizar, e depois poderemos desenvolver isso, se nós olharmos para a área metropolitana do Porto, em termos de mobilidade, consegue atrair um conjunto de investimentos que estarão já na ordem dos 1.000 milhões de euros, para uma população que terá 1 milhão de habitantes. Se nós olharmos para o Minho, se olharmos para esta região, temos 600, 700, se alargarmos um bocadinho, temos até quase praticamente 1 milhão. Portanto, enquanto o Porto consegue atrair investimentos, a área metropolitana na ordem dos 1.000 milhões, nós estamos a discutir em Braga investimentos de 70, 80 milhões numa linha de BRT. E eu creio que isso traduz bem a diferença e a importância desse processo político, que para mim é absolutamente fundamental. Muito bem, e pegava nessa sua ideia de juntar a área metropolitana de Braga, vou-lhe chamar assim, com devido respeito pelas outras cidades que estão aqui, designadamente Guimarães, não podemos correr esse risco, para encaixar uma outra questão. Os engenheiros fizeram-me chegar algumas questões e, portanto, eu encaixava já aqui uma das questões que me foi transmitida, começando agora pelo Carlos Fragoso. Eu vou ler para não errar. Já falámos aqui, em passant, alguns de vocês da localização do TGV. A pergunta é esta: a localização da futura estação da linha de alta velocidade em Braga constitui uma enorme oportunidade de ligação ferroviária rápida ao Porto e a Lisboa, além da ligação com a Galiza, mas o seu sucesso e o impacto para a cidade reside também nas futuras ligações do centro da cidade a esta estação e aos concelhos vizinhos. Qual é a estratégia defendida pelos candidatos nesta janela que se pode abrir para revolucionar a mobilidade local e regional, isto é, olhando para o problema na sua globalidade? E vos pedir agora para passarmos um bocadinho mais as respostas, eu dei-vos um bocadinho mais tempo no início. Nós concordamos que, nós pensamos, aliás já o dissemos, nós pensamos que a questão da mobilidade em Braga é uma questão complexa e com todas essas variáveis que há neste momento, nomeadamente com o TGV, eu penso que nós temos de chamar novamente a Academia para repensar todo um plano de mobilidade para Braga.
porque a estação de TGV não nos parece que a melhor localização seja aí. Podemos, porque, ao contrário do que dizia o António Lima, nós pensamos que as soluções são técnicas. As opções são políticas, mas as soluções têm que ser técnicas. E por isso é que nós acreditamos que é necessário haver aqui um plano de mobilidade integrado. E temos que chamar a academia, porque nós temos uma academia de excelência aqui em Braga, a Universidade do Minho, que pode efetivamente ajudar o município a definir as suas prioridades, a apresentar soluções, porque parece-nos a nós que o TGV realmente não tem o melhor traçado de modo a servir da melhor maneira possível. Mais um bocadinho. Nós pensamos que sim. Muito bem. Hugo. Antes de mais, é preciso estudar mais essa questão do TGV, porque, por parte do Partido da Terra, isso não é uma solução que se coloque do imediato, não é algo feito no imediato, que também não defendemos a sua colocação. Nós queremos um investimento nas estradas, investimentos que passam por reestruturação de problemas imediatos e não problemas que nós vamos ter 10, 12 anos, e que não são problemas, não são situações imediatas. As pessoas precisam de resultados imediatos. Relembro, estamos aqui a falar para uma plateia de engenheiros, mas precisam de resultados imediatos, mas tanto a engenharia como os processos burocráticos, como toda a legalização e a parte de financiamento económico, não é nem de perto uma questão rápida. Aqui, como o colega Ricardo Silva é arqueólogo, eu também sou, por isso eu não defendo, neste caso, o TGV. Muito bem. A CDU defende ou não? Claro que sim. A CDU defende e defende a ligação do quadrilátero a esse TGV. Esse TGV tem que ser absolutamente central numa zona que, em termos de engenharia, ainda está a ser estudado, se vai ser em Tadim, se vai ser em Semeilho, Gondis Alves. O que é importante para nós é a ligação depois de toda a rede ferroviária a esta linha. E o poder local tem um papel muito importante, que é reivindicar à AIP, a Infraestrutura de Portugal, ou a quem tiver a fazer a linha, ligações depois a Guimarães e a linha de concordância a Barcelos. Porquê? Porque isto vai ser uma estação central da zona do Minho e tem que ligar essas regiões. Eu recordo que a linha de alta velocidade de Porto-Lisboa vai ter uma estação de Coimbra e o poder local de Coimbra exigiu uma estação remodelada de muitos milhões ao poder central para fazer essa ligação. Nós aqui também temos que fazer uma boa ligação deste paradigma. Falar-vos que há 15 dias teve o ex-secretário de Estado, Frederico Francisco, numa conferência organizada pela Universidade do Minho e os arquitetos e a população, e o Francisco Frederico, que há 1 ano e meio atrás, 2 anos, veio assustar a população, dizer que ia custar 1.000 milhões a ligação Guimarães-Braga, agora já concorda. Podem ir ler as notícias sobre essa matéria. Ele agora concorda que, de facto, Guimarães tem que ligar à linha de TGV. E a linha de TGV não vai ser em Guimarães, vai ser na zona de Braga. E então é que ligar isto tudo, porque vai ser um potenciador de desenvolvimento. E a Infraestruturas Portugal tem depois que, dentro da zona do TGV, fazer a infraestrutura rodoviária a ligar, e depois a linha urbana Braga-Porto tem que estar ligada a este TGV com um sistema pendular, BRT, chamemos-lhe assim, entre a estação Términos de Braga e a nova linha de alta velocidade. É fundamental para o desenvolvimento da região, vai criar uma nova centralidade. Braga vai ter uma nova cidade na zona da nova estação, com equipamentos que é preciso articular, criar um plano de urbanismo que preveja equipamentos, creches, ligações rodoviárias e ferroviárias. E também eu lanço aqui um desafio, que eu como engenheiro estou sempre a pensar nestas coisas, já é da fruta da nossa forma de ser, que é uma nova linha, uma nova estação intermodal. E onde é que ela tem que nascer? Perto da ferrovia e que retire do seu local original, que está ali ao pé do Largo dos Pedetes, que não resolve. Os autocarros saem de lá, têm que ir todos ao nó de Enfias para dar a volta para ir para o Porto. Vocês metam-se no autocarro e experimentem essa sensação que é sair da linha da central de caminhagem e ter que ir obrigatoriamente apanhar ligações dentro da cidade. E temos que ter ali uma ligação que é possível, se
formos ver o mapa da cidade, é possível criar ali uma estação intermodal junto ao caminho de ferro e com a ligação aos autocarros, que é ao pé da estação existente. Há lá um terreno disponível, a Câmara tem que tomar posse administrativa daquele terreno e fazer uma ligação depois pedonal aérea para a estação existente. É possível. Obrigado. E nós... Levantou o dedo para dizer alguma coisa? Sim. Diga. Isto perguntar aqui à plateia, também, à Ordem dos Engenheiros, quanto tempo, e também aos meus caros colegas de painel, quanto tempo é que isto não vai demorar e nós tendo soluções mais gravosas na cidade do que estar a pensar em problemas que são importantes para o futuro, sim, prepará-los. Talvez mas consigam fazer as duas coisas ao mesmo tempo, estudar isto e economicamente não sei se consegue. se é viável. Muito bem. João, este tema do TGV é absolutamente fulcral, se me permite a opinião, para o futuro da cidade e do quadrilátero, que agora já não é quadrilátero, agora é pentágono, não é? O que é que pretende fazer, se for eleito Presidente de Câmara, para dar um... Eu, antes de mais, acho que é importante perceber em que estádio é que estamos neste processo. É que a localização da estação já é fixa, Sim. a Câmara já está a negociar um plano de urbanização com a IP para aquele lugar, a Câmara já está a negociar o financiamento da rodovia com o Ministério das Infraestruturas para aquele lugar e, como devem imaginar, muita desta decisão, 99,9%, é técnica. Eu próprio, como jurista, aprendi todo o mundo novo nas dezenas de horas que tive de reuniões com a equipa de missão de alta velocidade, porque percebi qual é a diferença entre ter uma estação num determinado sítio ou 500 metros ao lado. E o que é que isso pode significar a nível de custos, de tempos, é uma realidade, é fantástico, sai muito daquilo que é normal. Ainda vai ser engenheiro. Era isso que eu ia dizer, se pudesse voltar atrás, seria engenheiro. Não, mas pelo visto neste assunto percebo mais do que um engenheiro e já estou mais à frente. Isso é mais difícil. Eu acho. Ó João, nesse sim todos, nós temos percebido isso nos debates, o João é sempre o que sabe mais de tudo, portanto... Não, nós estamos a falar de um processo que está-se a falar, onde é que vai ser, e a estação está a fixar o sítio. Eu sei também. Se nós estamos desde o início todos a dizer onde é que vai ser a estação, eu sei que depois custa, e que custa imenso, que eu que vos ensino algumas coisas, nomeadamente ao Rui Rocha, que tenho andado distraído, tenho andado de fora, passa a vida a ouvir-me explicar. O João não é bem coisas. engenheiro, é aquele cunhado que sabe de tudo, sabe? Tem Passa a soluções vida para tudo a e conhece explicar-lhe tudo algumas mais que os coisas. outros. Mas eu vou-lhe explicar-lhe, Rui Rocha, o que é que se passa com a estação de alta velocidade. Assim, e claramente, obrigado. ao engenheiro Fico que acha muito que o processo penhorado. que ainda é discutível. Não é por acaso, por exemplo, que o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães reclamava que a estação de alta velocidade ficasse em Escudeiros. Para quem não é de Braga, Escudeiros é uma das freguesias que está do lado este da cidade e, portanto, favoreceria Guimarães. É porque, há por várias razões. Uma, primeiro repito, a estação está onde está, porque era onde tinha de estar. Está a basicamente 1 km na linha reta do centro da cidade, da própria estação de caminhos de ferro que existe hoje. A estação de caminhos de ferro que existe hoje, talvez também não saibam, está apta a receber o comboio de alta velocidade para todas as viagens que terminem em Braga, portanto, todas aquelas que não sigam ou de sul para Espanha ou de Espanha para sul. A alta velocidade vem ao centro da cidade, mas há aqui um elemento... Não, vem, não é... É sim, é sim. Eu não vi isso no projeto. Isso aí, que é assim. E depois há várias coisas e há aqui um elemento para mim que é absolutamente essencial e que emboca naquilo que o Rui Rocha falava há pouco acerca da área metropolitana e da capacidade de conseguir investimento para um sistema de mobilidade que não se esgota nem no BRT, nem na alta velocidade, nem na rodovia, mas num conjunto alargado de opções. É que, por exemplo, para a rodovia, e nós estamos manifestamente carentes de investimento rodoviário no município e no nosso território municipal, aliás, a última vez que o Estado Central investiu 1 cêntimo num metro novo de rodovia foi a quando da construção da ligação ao hospital, em 2009. Onde é que estava esta cidade em 2009 e onde é que está em 2025? E mais importante, onde é que estará em 2030 ou 2035? Mas isso também não é falta de capacidade de reivindicação do poder Já municipal? lá vamos. Tem que terminar, por favor. Mas só para, a rodovia, por exemplo, vai deixar de haver investimento e de fundos de financiamento europeus para a rodovia. Sim. Vai haver 4 formas de a rodovia ser financiada. Ou através do Orçamento do Estado Central, ou através do Orçamento do Estado Municipal, ou através de contratos de financiamento do Banco Europeu de Investimento, ou através de novas centralidades na área da mobilidade. Que é isso, isso, logo ao a estação de alta velocidade. Muito Vou bem. voltar a repetir. Nós falamos sempre da ligação a Guimarães. Já percebi, Deixa-me João. só terminar. Está Falamos com o muitas tempo vezes bem à da frente, ligação a Guimarães, e eu repito, o nosso problema neste momento, o maior problema, é a norte. 44% Há bocadinho já dos automóveis frisou que entram no centro da cidade vêm a norte e nós temos que os tirar do centro. E para isso precisamos de meios, precisamos bem. de financiamento e, portanto, a estação está onde está. Obrigado. Ricardo. Muito bem.
Dizer-vos que, como há bocado... Na sua opinião, a Câmara não fez tudo o que tinha a fazer, se bem percebi do remoque que disse há pouco, que libertou há pouco, para tentar resolver os problemas que se colocam a montante desta Mas devia questão. ser onde? Eu também ainda não vi ninguém dizer devia ser onde, se não devia ser onde. Espero que os candidatos possam ainda dizer ninguém onde. A ideia é precisamente ajudar a esclarecer. Nós, obviamente, temos uma posição, tal como apresentámos ontem, naquele primeiro dia de campanha, que simbolicamente quisemos dedicar à parte da mobilidade. Nós, apesar de subscrevermos que todas as opções são políticas, devem estar assentes em soluções técnicas. E, obviamente, nós reunimos os técnicos para nos elucidar sobre a melhor localização, e aquilo que os estudos apontam é precisamente que Ferreiros, a zona de Ferreiros, pela sua equidistância aos vários pontos urbanos dos outros concelhos, permitiria ser precisamente aquele sítio central que melhor potenciaria o desenvolvimento da ferrovia, sobretudo até pela sua capacidade de fazer não só o escoamento dos produtos em atividade económica, mas também permitindo fazer todas as ligações aos concelhos vizinhos. Isto para nós é de uma importância extrema, porque lá está, nós hoje podemos apontar que grande parte do trânsito vem do norte, pode vir do sul, pode vir dos 4 pontos cardeais, mas aquilo que fica atestado é que nós temos que começar, diz esta gíria popular, que um elefante começa-se a comer às fatias. Não pode não ser todo de uma só vez, tem que ser aos pedaços. Por isso é que nós somos defensores de implementação de estratégias. Não, Sem ainda bem que não estratégia, está aqui o pano, senão é que sem estratégia nós não conseguimos alcançar os nossos resultados. E aquilo que nós vamos tirando é que medidas avulso. Aquilo que nós entendemos é que, de facto, o município, se olhar para o seu território, tem que ter a capacidade analítica e crítica de dizer o que é que nós queremos para o nosso território. Porque neste momento, o candidato João Rodrigues diz que nós estamos a fazer uma série de negociações. Mas também a verdade é que a história diz-nos que nós de negociações está o nosso município cheio. Mas ao seu desenvolvimento, depois tardam em aparecer. E podemos falar do nó de Enfias, podemos falar da variante do Cabo, podemos falar da transição da variante do Cabo pela Avenida António Macedo. Nós podemos falar de várias questões que ao longo do tempo tiveram uma solução apontada, tiveram negociações feitas e tardaram em aparecer. Na verdade, ainda não apareceram porque ainda não está nada feito. Só um pormenor. É que eu não fui falar com técnicos, não sentei meia dúzia de pessoas à minha volta para falar da estação de alta velocidade. Eu falei com a equipa que está a tratar disso, que está a decidir. Tu falaste com não a equipa é uma... municipal, como não, eu estarei... a equipa nacional. João, Mas eu falarei com a equipa nacional também se tiver essa oportunidade enquanto Presidente de Câmara. Portanto, obviamente, não pode desvalorizar as conversas que estivemos a dizer não é, que nós... Não, é fazer o papel do influenciador do município, porque o município, se tem uma estratégia para o seu território, tem que saber o que quer implementar. Se não sabe o que quer implementar, obviamente que deixa que os outros implementem por si. Mas quando eu falo, se me interrompem, eu também se os devo outros... interromper os outros. Sim, mas Sim, pode se depois os voltar a... outros, Se os outros... Depois pode voltar a replicar. Peço desculpa. Se os outros implementam por nós a estratégia, obviamente que nós é que ficamos condicionados na atuação que queremos para o nosso território. Temos que ter uma voz pressionante. Se me disserem assim, somos subscritores a fazer uma evolução para o pentágono urbano, fazer a região do Norte, obviamente nós precisamos, se calhar, de acelerar aqui um processo de afirmação do Norte. E Braga tem uma condição absolutamente excepcional, única, para dizer que somos, de facto, os líderes. E não é preciso ser a capital do Norte, como diz aqui o Rui Rocha. É preciso ter visão e vontade de querer sacar para si essa responsabilidade de ser o município liderante de todos os outros. Muito bem. Rui, posso então explicar? já não me deixem interromper. Eu já lhe passo a palavra, senão, se reparar, é o que tem mais tempo e Se me temos que interrompem ficar quando aí. eu falo, é natural. Está bem, mas depois pode fazer as réplicas que quiser utilizando o seu tempo. Rui, é preciso mesmo uma capital do Norte para utilizar o lema da sua campanha para que um projeto destes, que é absolutamente estruturante, possa ganhar corpo e ramificar-se? Bom, a visão de Braga, capital do Norte, é uma visão que corresponde a um diagnóstico, que é o facto de Braga ter ficado para trás em determinadas áreas, na mobilidade também, nos últimos anos. E eu fico muito contente porque vi uma entrevista recente de Ricardo Rio em que já refere essa ideia de Braga capital do Norte. Ainda ontem também Rui Moreira dizia que Braga tem potencialidades para de facto liderar em muitas áreas e portanto eu fico muito contente de ter trazido esse desafio para a discussão política e fico muito contente por trazer esse desafio para a discussão política e para dar um horizonte de ambição e de competitividade a Braga. TGV. Eu creio que, como políticos,
Depois há quem acumule, quem seja político, seja melhor técnico que os técnicos, melhor engenheiro que os engenheiros, melhor gestor do debate que os gestores do debate, temos essa particularidade. Eu tenho um cunhado que é assim, estava a dizer há bocado, ele também sabe de tudo. Ele não quer vir ao debate. TGV, eu acho que é preciso, obviamente, do ponto de vista da discussão política, equilibrar pontos essenciais. E o ponto essencial está descrito. O sucesso destas operações depende de quê? De proximidade ao centro urbano. Isso é absolutamente determinante. E muitos casos em que estações TGV depois não têm sucesso, tem a ver com o facto de estarem distantes do centro urbano. Proximidade também, ou constituírem-se como centros intermodais, portanto, ser um ponto de confluência de diferentes meios de transporte, porque nós sabemos que quando há uma mudança de transporte, isso retira, por exemplo, cerca de 10% de procura, ainda mais tirará-se, de facto, depois o centro de confluência não estiver naquele ponto. E aqui é muito importante também, nessa confluência, a distância que fica às estruturas fundamentais, nomeadamente o aeroporto. E eu, do que conheço do projeto nesta altura, temo que Aveiro fique mais próximo do aeroporto do Porto, propriamente Braga. E isso também é um problema que temos no traçado. Diz o João Rodrigues, eu já falei com a equipa que faz, que sabe, eu também sei, e eu digo, essas discussões são discussões que são tidas em todos os pontos. Foi dado aqui o exemplo de Coimbra, onde havia um determinado projeto, e esse projeto foi reconvertido de alguma maneira, porque o poder local teve a capacidade de influenciar. Bem conhecemos o que se está a passar em Gaia, com uma reabertura da discussão. Eu também sei que colocar o TGV 500 metros para trás ou 500 metros para a frente pode trazer um custo associado grande, porque a curva já é mais longa, portanto tem condições especiais. Mas também sei que se não houver condições de execução adequadas, vamos pagar isso mais à frente. Com o quê? Com uma operação que não é interessante para as pessoas, que não tem procura e que não tem a capacidade depois de servir a região, o município e, neste caso, até o país. Portanto, essas contas iniciais de que pôr 500 metros mais à frente ou mais atrás custa muito, porque a curva tem que ser mais longa, bom, isso tem que ser visto no projeto, com a previsão que isso tem de impacto no futuro sobre a procura e a rentabilidade da própria linha. Para terminar, sobre estas questões dos especialistas e dos entendidos, eu também estive no mesmo colóquio em que esteve o João, e a conclusão desse colóquio foi dos especialistas que lá estavam, nomeadamente o Frederico Francisco e outros que são pessoas estudiosas que acompanham isto, a conclusão foi, em semelha a um mau sítio para a estação de TGV. Uhum. Muito bem. Quero replicar agora 10 segundos? Não, queria não, é dizer Sei, duas coisas muito rápidas. A influência que uma Câmara Municipal pode ter num processo destes foi, por exemplo, a que nós tivemos ao salvaguardar hectares e hectares de solo com capacidade construtiva, porque, por exemplo, o caminho que estava previsto, nomeadamente nas freguesias de Vimieiro, Celeiros, Aveleda, Sequeira, Ferreiros, que nós conseguimos, por exemplo, negociar a muito esforço um investimento para que isso fosse feito por túnel, por exemplo. Um investimento que se prevê de perto de 300 milhões de euros, só para podermos salvaguardar essa parte do território. Mas deixe-me só dizer outra coisa, que eu acho que é importante, questão de debate político, apesar de estarmos a debater na ordem dos engenheiros. O Rui Rocha está-lhe a acontecer aquilo que aconteceu com o candidato do Partido Socialista António Braga. Começou uma campanha eleitoral cheia de força e, de repente, as coisas não estão a correr como deviam. E a qualquer interpelação que eu faça, a qualquer explicação que eu dê, é a arrogância, é o tipo que tem a mania que sabe, é o cunhado. Eu lamento, nós estamos num debate. Eu sei que se calhar não estavam à espera que eu tivesse esta experiência, que eu tivesse esta oportunidade de lhes explicar algumas coisas. Mas creio que o dia 12 será o dia do tiroteio, mas faz favor. É mesmo assim que funciona. Há aqui muitas coisas a considerar que o tempo... Por um lado, respondendo ali ao João Rodrigues, a Europa não pode impor aquilo que quer, ou seja, a Europa, principalmente a Europa do Norte, tem a mania de nos tratar como terceiro mundo. Nós não temos que aceitar as soluções que a Europa nos impõe. Tanto quanto eu sei, quase todas as cidades que conheço, grandes e pequenas da Europa, têm metro de superfície. Algumas têm metro de superfície e têm metro enterrado. Ou seja, porque é que nos querem impor a nós o metro base? Se nós entendermos que não é solução, não podemos aceitar assim. Reclama do Estado Central e não pode reclamar da Comissão Europeia. Ou seja, a gente não pode aceitar tudo. Um político não pode aceitar tudo. Depois, as obras públicas não podem ser desenhadas para hoje. As obras públicas são obras de grande dimensão que implicam grandes investimentos, têm que ser desenhadas sempre numa perspectiva de futuro.
E é evidente que não pode acontecer o que o João Rodrigues diz, ou seja, ele sabe tudo, mas a população não sabe nada. Eventualmente muitos engenheiros também não saberão. O problema é esse, ou seja, já compraram terreno, já reservaram terreno, já fizeram não sei o quê, a população não sabe nada. Os técnicos ainda não se entenderam nos debates que estivemos sobre qual é a melhor solução. De facto, há capitais europeias e cidades europeias que têm o TGV enterrado e vai ao centro da cidade, portanto, digamos que aquele espaço de travagem, que eu penso que é de cerca de 2 km ou coisa assim, é feito em túnel, e, portanto, o TGV pode ir até ao centro da cidade, eventualmente é a solução ideal. Nós defendemos sempre que a estação de Braga devia continuar. Quando foi feito o hotel da estação, nós dissemos que ali não devia ser construído nada, devia haver um espaço-canal para a linha férrea continuar. Isso não foi observado. Até houve um comboio que concordou connosco, porque logo a seguir avançou a linha e foi quase de encontro ao hotel. Relativamente a más soluções, os autocarros em Massiminos é uma péssima solução. Uma garagem enorme a céu aberto, numa zona nobre da cidade, demoliram um bairro para o efeito e está ali a estação a fazer o quê? Não recebe passageiros, não larga passageiros, é uma garagem a céu aberto num espaço nobre da cidade. Que planeamento é este? É essa a sabedoria do João Rodrigues e da equipa dele? Isto é uma aberração em qualquer capital europeia. De facto, Braga precisa de um centro intermodal, é preciso fazê-lo. O TGV é uma obra de grande dimensão que deve ser implementada, até por causa da diminuição da poluição, a redução de aviões. Digamos que uma grande parte do país pode-se deslocar dentro do país e até para cidades europeias próximas de TGV quase ao mesmo tempo. Portanto, temos que ouvir os técnicos, é certo, mas temos que fazer opções políticas. E aquilo que as nossas opções políticas possam ter suporte técnico, é isso que devemos implementar. E devemos saber que, para além da salvaguarda do interesse público, porque não podemos fazer essas obrinhas, a solução, por exemplo, para o hospital. Eu não sei se os engenheiros concordam com aquela solução. Nós contestamos aquilo desde o início. Aquilo é uma péssima solução. Não se pode ir a pé para o hospital. Quem é que consegue ir a pé para o hospital? Ninguém consegue ir a pé para o hospital. Aquela rampa enorme e a solução de estacionamento, aquilo é uma boa solução. É uma péssima solução. Se houver algum engenheiro que me diga que é uma boa solução, eu digo-lhe de caras que não é. Eu não sou engenheiro. Mas sou utente. Sou utente, ando a pé. Não posso estacionar senão pagando um balúrdio. Não posso ir a pé porque de um lado nem sequer tem passeio, tem do outro, mas é uma coisa tão íngreme que não se pode lá chegar. Isso é uma boa solução. Não é uma boa solução. Muito bem. Passamos então para um outro tema que, tal como a mobilidade, tem dominado quase todos os debates em todo o lado e há vastas e amplas razões para que isso aconteça. E nem de propósito começo agora com o Hugo, que é, entre todos nós, o que estamos aqui na sala, não sei, mas de longe o mais novo, e portanto, que é o tema da habitação. Braga tem crescido imenso em número de pessoas, há uma capacidade construtiva prevista, não queria falhar o número porque me foi passado por um engenheiro, há um aumento previsto de mais de 30% da capacidade construtiva. Queria que o MPT, na sua pessoa, me pudesse explicar rapidamente qual é a estratégia que tem desenhada para ultrapassar os problemas que se colocam no Conselho ao nível da habitação. Muito rapidamente, isto passa por a compra de imóveis devolutos, terrenos que estão ao abandono por parte de particulares. Quando eu falo compra, é compra e não apropriamento indevido da Câmara. E essa compra passa por quê? Para promover habitação, neste caso municipal, a custos muito reduzidos para todos os utentes, neste caso para os residentes, e isso passa por essa solução. Acho que não passa aqui de nós estarmos a prometer 500, 1000 casas em terrenos. Tudo bem que existe mais de 30% de espaço para construção, mas se calhar nós vamos começar uma obra e arqueologicamente essa obra pode até nem ser construída, porque é concluída. Porquê? Porque
ninguém sabe o que é que está enterrado debaixo de cada sítio. E como nós arqueólogos Nas conversas defendemos- que têm com os seus amigos, colegas e amigos, esta necessidade de aceder à habitação é uma necessidade muito premente em Braga? Sim, nós temos que ir por partes, por soluções que já existem, por casas que já estão abandonadas, imóveis devolutos do centro da cidade. Ainda no outro dia a passar por um ali no Fujacal, na zona, um imóvel que tem lá há 6 anos que está com licenciamento para construção e ainda não saiu, se calhar, da fase inicial do projeto, e isto, se calhar, há dezenas, se calhar centenas pelo Conselho inteiro. E eu acho que, se fosse a Câmara, neste caso o município, a pensar numa solução para atribuir a esta estratégia, adquirindo estes imóveis, adquirindo estes terrenos que têm capacidade de construção, mas dando premiar imóveis que já estão implementados em terreno, sairíamos todos a ganhar, e situação mais eficaz, mais rápida, e que iríamos todos ganhar mais economicamente, Muito bem. ecologicamente e também culturalmente. Muito bem. O diagnóstico da CDU aponta para que soluções neste problema que é absolutamente crucial, eu diria, nos nossos tempos, quer do ponto de vista do arrendamento, quer do ponto de vista da construção, da oferta, da procura, enfim. Nós, no nosso programa eleitoral, temos essas medidas lá plasmadas e é muito importante que se concretize a Lei de Bases da Habitação. E a Lei de Bases da Habitação prevê um documento fundamental que é a Carta Municipal da Habitação. Essa Carta Municipal da Habitação identifica os edifícios devolutos na cidade de Braga ou ao abandono e obriga a notificar os proprietários para investirem na construção, ou então há uma posse administrativa da Câmara, está plasmada na lei, e isto é uma ferramenta que já foi usada no Porto, em Lisboa, e de facto Braga, de acordo com o PRR, tínhamos um pacote financeiro de 3,2 mil milhões, e Braga deixa-nos corar de vergonha, que aparece em 24º na lista nacional em termos de investimento na habitação pública. Portugal tem uma média de habitação pública de 2%, Braga ainda vai mais abaixo, não fica nem sequer por 1%, 0,9%. É necessário um forte investimento da Câmara, que passaria também por um envelope financeiro do Estado ou então de financiamento do Banco Central Europeu, da Braga Habite. A Braga Habite tem tido um papel muito pouco relevante nesta matéria. Quem conhece o papel deles tem sido ajudar ao arrendamento, e temos neste momento previstos 46 habitações. 46. Quando estamos aos municípios vizinhos da Maia, tem 400, o Porto tem 900, Lisboa já vai nos 2.300 habitações públicas, a custos controlados. Braga deixa-nos ficar mal neste aspecto. Temos, de facto, já falámos e valorizei a Fábrica Confiança com a sua habitação para um público específico, para os jovens, estudantes, mas precisamos de revolucionar aqui esta matéria da habitação pública. E achamos que Braga tem que apostar fortemente na habitação pública. O João Rodrigues vai-nos dizer aqui que o PDM vai prever mais 30% da habitação, e isso não resolve o problema. Há de resolver no futuro. É uma medida à la longue. Nós queremos medidas concretas para agora. A juventude em Braga, aqui o Hugo poderá testemunhar isso, não consegue viver em Braga porque a habitação passou das cidades mais baratas do país para as mais caras do país. O custo médio está em 5º lugar nas mais caras. Mesmo que não fosse a mais cara, já é incomportável para um casal de 930 jovens. euros são, é barato para um casal de em jovens. Braga Já não dou a palavra, consegue não comprar quero. casa. Quem conhece jovens, eles dizem não compra em Braga, tem que ir viver para Vila Verde ou para Amares. Isso é realidade, quem vive no terreno apercebe-se disso. E sabemos que depois isto conflita com outro problema da mobilidade. Depois é mais caro já vir para Braga. Tudo isto está interligado. É importante, de facto, apostar forte na habitação pública e também uma palavra às cooperativas de habitação. Também já reuni, eu e o Carlos já reunimos com uma cooperativa que tem um envelope Estão financeiro. na moda, não é? Toda a gente agora fala de cooperativas de Mas habitação. só uma está numa já. estratégia local de habitação em Braga. Mas foi aprovada, Exatamente. mas o IRU não libertou a verba. eles dizem da São Câmara, 6 sabe? milhões. A Câmara tem que ter um poder mais interventivo junto do Estado Central para Deram-nos que parabéns liberte o IRU, liberte essas verbas. E a Câmara tem andado apática nesta matéria. E reparamos que a cidade de Braga está a agonizar com falta de habitação. Também lembrar aqui um problema importante, que é a gentrificação do centro da cidade.
porque tudo o que Todo está a ser lado. feito devido ao mercado especulativo está a passar para alojamento local e hostels. Isso não resolve o problema, nem traz gente para viver na cidade. As pessoas não conseguem porque o preço são incomportáveis. E precisamos de um regulamento municipal de alojamento local, coisa que a Câmara não fez também e que foi feito no Porto e em Lisboa, que é limitar o número de edifícios reabilitados a esse fim. Nós não queremos Não limitamos, temos um problema. Braga, neste momento, e aqui para os comerciantes de Braga que falam comigo, é que está a agonizar, todas as semanas fecham lojas no centro de Braga. O centro da cidade está a ficar deserto. Falta dinamismo. Era o maior centro comercial a céu aberto, a cidade de Braga. Convido-vos a dar uma volta e ver-se uma data de lojas a fechar porque falta população, Muito bem, muito falta obrigado. dinamismo Muito no centro obrigado. da cidade. Hugo, queria dar alguma mais sobre isto, não era? Sim, Força. 900, 1000, 800 euros não são rendas acessíveis para um casal de jovens, nem para Não, para o Luís Montenegro são. sim, até 2.300 euros é moderado, isso é. Mas na realidade um jovem não é nada compreensível esses valores, porque nenhum jovem licenciado Eu, sai na sua daí. idade, já trabalhava e pagava renda. João, este calhar é, ganhavas no bem. caso de ser eleito, Trabalhava. no caso de ser eleito Mas é preciso- presidente, é preciso- Também eu Sabe, trabalho. Deixa-me colocar uma nesta questão. área vou ter que fazer outra vez o papel que o Bruno Rocha não gosta, que é se me deixar eu gosto. se me deixa, se me deixa, se me Até deixar colocar a incentiva que questão, continues. eu agradeci. Se me Gosto deixasse colocar- especialmente Já de te dizer. Já sabe a resposta, já sabe a pergunta e já sabe a resposta. Não, ia-lhe perguntar se, sendo eleito no próximo dia 12, se este é um dos problemas mais prementes, digamos assim, que tem para eventualmente tratar, dado, enfim, não é necessário estabelecer o contexto, porque todos sabemos os problemas que existem. Não, é importantíssimo. Aquilo que eu dizia é que eu fui vereador da habitação e fui vereador de urbanismo. Geralmente não é algo muito confortável para alguém que é candidato à Câmara, mas eu digo, ainda bem, até do ponto de vista egoístico, que eu fui vereador de urbanismo e da habitação. Porque lá está, eu depois sinto-me obrigado a ter que explicar coisas e depois dizem que eu sou prepotente e arrogante, mas eu não tenho culpa de as saber. E de Explique-nos ter só. estado, eu vou explicar. Explique-nos só Eu vou-lhe rapidamente a sua explicar, olha, estratégia. Vou-lhe explicar, por exemplo, No que se minuto. fala da incapacidade de licenciamento e esta Câmara Municipal é há 6 anos consecutivos a Câmara Municipal que mais licencia habitação no país. Explicar que nos últimos 3 anos, ou melhor, nos últimos 3 semestres, peço desculpa, a empresa que faz estatística para metade das câmaras deste país e provavelmente para 1/3 dos municípios em Espanha, viu pela primeira vez dar-se um fenómeno que foi uma Câmara Municipal e os serviços municipais de uma Câmara Municipal, tutelados por mim, é sim, é o cunhado, eu não tenho culpa. O cunhado é o protagonista deste debate, maravilha. A emitir mais licenças do que aquelas que deram entrada. E isso é pôr o serviço a funcionar e é pôr a oferta a funcionar. Nós não somos a cidade com o acesso à habitação, ou a quinta cidade com acesso à habitação mais cara do país. Nós somos, aliás, a segunda capital distrito, onde a taxa de esforço entre aquilo que as pessoas ganham e aquilo que pagam pela habitação é menor, melhor do que nós, só Viseu. E os 30% para mim são o essencial, e estamos à frente de engenheiros e percebem facilmente o que é que isto significa. Nós, no Plano Diretor Municipal, que eu liderei, é verdade, Mas que ainda não está que eu aprovado. liderei, está aprovado por mais de 40 entidades, só tem que ser aprovado em reunião de Câmara Municipal. Estamos Num à mês, espera. num mês eu aprovo, João. Eu sei como fazer, porque fui, Se fosse presidente, eu aprovo, não se estou cá preocupe, eu. eu sei como é que é de fazer. São 30% de aumento da capacidade construtiva, negociada com mais de 40 entidades, CCDR... O que é a capacidade construtiva? São metros quadrados onde há aptidão que não têm aptidão construtiva hoje e que vão passar a Sim, ter. a ficar com Acho que é capacidade. fácil Mas isso não é perceber. capacidade. Acho que é fácil perceber. Onde os índices Eu percebo, aumentam, mas Já as vamos pessoas assim, que estão já a vamos ouvir assim. também têm que perceber, Vamos assim. não é? Sim. onde os índices aumentam, Quero e a explicou mim, bem. a mim não me preocupa muito se a oferta é pública ou se é privada. A mim preocupa-me que haja oferta e que haja oferta a custos controlados. E estes 30% de aumento, para que as pessoas tenham noção daquilo que estamos a falar, só em unidades operativas de planeamento e gestão, estamos a falar de mais de 1.004 hectares com capacidade construtiva para receber habitação, que é nem mais nem menos do que 1/4 do tamanho do Conselho do Porto. Se acham isto coisa pouca, Se dá para fazer uma nova dentro cidade. desses 1.000... Diga? Dá para fazer uma nova Dá para cidade. fazer novas cidades. Nós temos unidades operativas de É muita planeamento e coisa. gestão, nomeadamente a da Confeiteira, pode receber 100 hectares de construção, que eu arrisco dizer que metade dos concelhos do país não tem construída esses 100 hectares de construção. E, portanto, este trabalho está a ser feito, está a ser bem feito. Bem. Mas deixe-me só dizer Tem, algo tem que acerca da... terminar, se reparar, está com algum tempo de avanço e depois não quero que fique prejudicado no fim. Ricardo, Sim. Eu, se fosse vereador com a pasta da habitação e do urbanismo, eu ficava preocupado com esta afirmação que o candidato João Rodrigues acabou de dizer, que estão a ser despachadas mais processos de licenciamento do que aqueles que entraram. Porque só há duas formas disto acontecer. Havia Ou há passivo. processos a serem reclassificados,
ou então havia processos que estavam há tanto tempo parados que agora estão a ser despachados à pressa. E isto não é organização de serviço. Isto é despachar atabalhoadamente aquilo que pertence, de facto, e que deve obedecer a uma estratégia e que deve ser uma organização de serviço. E isto é que era importante perceber. Está habituado a passar atestados de residência. Não sabe o que é um processo urbanístico, olha, estou habituado a passar atestados de residência com muito Não sabe o que é cuidado, um processo urbanístico, sobretudo com o cuidado de que a Câmara Municipal de Braga prometeu tantas vezes a delegação de competência às juntas de freguesia e nunca as deu. Portanto, já estou habituado à inoperância do município. E também por isso é que esta proposta de reorganizar serviços é tão fundamental. Nós não podemos perspectivar um futuro, se não tivermos, de facto, a capacidade de ter a casa organizada. E é preciso, com isto, ter, obviamente, toda a massa de recursos humanos focada naquilo que deve ser um objetivo comum. É nós, sim senhor, servir a nossa cidade. E quando o vereador diz, vai aumentar 30% a área construtiva, mas olhando para o PDM, dizer que aumenta-se 30% a capacidade construtiva, mas depois olhamos ali, por exemplo, para a zona do Minho Center, e a zona do Minho Center está consolidada, está com a aptidão construtiva, parece-nos absolutamente uma mancha pintada que não corresponde sequer a uma realidade. E depois eu até diria que fazia falta aqui o António Braga para fazer, se calhar, o deleite aos engenheiros, mas arrepiar aqui os arquitetos, que é precisamente as construções modulares, que de repente parecem ser a solução para todos os males da habitação, que não o são. Mas ajudam a resolver. Não, ajudam. A questão é, nós não podemos, obviamente, focar numa questão de financiamento ou economia de escala, quando, obviamente, as casas modulares nem sequer são muito mais baratas. Podem inibir outro tipo de custos, ao nível dos estaleiros, ao nível dos recursos humanos. Mas, no bruto, não são, obviamente, muito mais baratas. Mas também queria dizer que depois é preciso ter atenção à forma como se faz cidade, porque aumentar a possibilidade construtiva. Imaginemos, hoje temos prédios com 2 andares. Se a proposta do PDM for deixar, por exemplo, permitir aumentar mais um andar ou mais 2, nós temos que perceber que, efetivamente, o desenho de cidade não estica, não amplia. E depois, aquilo que vamos ter é mais espaço público pressionado, seja pelo automóvel, porque tudo isto não obteve sequer qualquer tipo de estratégia de desenvolvimento de cidade. E, portanto, o problema da habitação tem que ser uma questão muito enfocada, sobretudo permitindo que os serviços sejam reconfigurados, sejam céleres, haja de facto uma prioridade àquilo que deve ser as acessibilidades ou a construção a custos controlados e ter de facto este foco de que os serviços, estando mais atuantes, tendo os serviços cada vez mais afinados, teremos obviamente a possibilidade depois de partir para uma reconfiguração. Por exemplo, a Braga Habit. A Braga Habit aqui tem que ser um player absolutamente essencial naquilo que deve ser também um modelo de construção pública. Nós acreditamos que efetivamente é preciso que o município entre em jogo para conseguir regular e fazer, de alguma forma, baixar estes preços que hoje inibem os jovens, mas também a terceira idade. Nós hoje temos várias pessoas de terceira idade em situação de retaguarda familiar, sem retaguarda familiar, a viver sozinhos e que hoje estão a receber cartas de despejo e têm que sair de casa. E qual é a resposta que o município dá? Que atenção, que isto também não é uma responsabilidade única e exclusivamente municipal. Mas é preciso, de facto, termos outro tipo de estratégia para a habitação. Rui, tive a oportunidade, enquanto líder da IEL, de olhar para o problema, vou-lhe chamar assim, através de uma lente macro, não é? Como é que se olha agora para o problema de uma lente, enfim, micro, sem nenhum sentido pejorativo? Sim, Braga não é nada. É justo dizer que a lente macro é uma lente importante, porque há muitas questões em matéria de habitação, quer na construção, quer no arrendamento, que dependem de políticas públicas nacionais. O PS e o PSD fizeram um mau serviço ao país nos últimos anos. O PSD tentou agora começar a ter medidas do lado da oferta, ainda bem que o faz, mas não podemos esquecer todo o caminho que foi feito, com total falta de confiança do mercado em termos de arrendamento, com as más políticas nacionais. Eu queria referir que em Braga nós temos agora uma originalidade. São conhecidas as obras de Santa Engrácia, não é? Que são aquelas obras que ficaram famosas no imaginário português, que demoraram séculos a concluir-se. E nós em Braga temos uma originalidade, é que não são obras de Santa Engrácia, são promessas de Santa Engrácia. São as promessas que nem sequer saíram do papel e que há muitos anos estão estão no papel, mas nunca avançaram. E podemos até fazer um roteiro por Braga sobre promessas de Santa Engrácia. Podemos ir à variante do Cávado e ver o que falta. Podemos ir ao BRT e ver que não está concretizado. Não há 1 centímetro concretizado. Na variante do Cávado, aquilo que se prometia não foi concretizado. E o PDM é mais uma promessa de Santa Engrácia. Porque quem hoje quiser construir nas tais novas capacidades construtivas tem um problema. Aquilo não está aprovado e, portanto, não consegue construir.
Do ponto de vista da habitação, é óbvio que o PDM é um instrumento importante, ter mais capacidade construtiva é muito importante, mas nós temos também que dizer o que queremos para a cidade. Falou-se aqui da possibilidade de termos uma nova cidade ou mais. Nós temos mesmo essa visão. Nós temos uma visão de um município, 3 cidades. A cidade de Braga, que tal como a conhecemos, e depois... porque as questões da mobilidade são absolutamente determinantes e, portanto, nós vamos ter a variante do Cávado, quando se concretizar, vai ser um polo importante de desenvolvimento urbanístico da cidade e, portanto, prevemos aí uma nova cidade, a que chamamos Augusta, e a oeste, com a estação do TGV, uma nova cidade também, a que chamamos Brácara, com perfis diferentes. No desenvolvimento urbanístico destas novas cidades, é muito importante não apenas o PDM e o espaço que está disponível, mas a visão urbanística. Nós estamos aqui, e era um dos temas, como é que os engenheiros podem contribuir também. E esse é um desafio enorme, porque se nós não formos capazes de ter um desenvolvimento urbanístico, uma visão para estas novas áreas de expansão, o investimento é escasso e, portanto, vamos acabar por ter más soluções urbanísticas ou as soluções urbanísticas que são trazidas pelos mesmos do costume. Ora, eu acho que Braga, com essas capacidades de expansão, tem uma oportunidade única para convocar os melhores pensadores do urbanismo, os melhores engenheiros, os melhores arquitetos e projetarmos uma visão para a cidade que atraia investimento e traga essas novas casas que, nomeadamente, os jovens tanto precisam. Muito bem, muito obrigado. Falta a sua opinião? De facto, também. A questão da habitação é a questão prioritária no nosso programa. Braga tem um problema sério de habitação. Não foge, digamos assim, àquilo que acontece em quase todo o país, principalmente nas capitais de distrito. Agora, eu acho piada ao candidato João Rodrigues, porque dá a ideia que está tudo feito, ou seja, ele fez tudo, mas a verdade é que nem é sequer pela disponibilização de mais terrenos para construção que isto se pode resolver, porque à luz do anterior PDM há muito terreno ainda disponível para construção. O problema é, primeiro, há uma questão política, que não é só de Braga. Assim, o edificado não pode ser o mealheiro dos cidadãos. Ou seja, o cidadão não pode entender que tem ali uma ruína e que é o mealheiro que vai vender quando... Não pode. Vive numa cidade, tem que cumprir determinadas regras e tem que saber estar e fazer cidade como deve ser feito. E o que acontece é que há, de facto, centenas e centenas de prédios devolutos na cidade, alguns em ruína, e é preciso fazer esse levantamento. A autarquia não fez, teve dificuldades em candidatar-se ao primeiro direito, perdeu, aliás, o comboio do primeiro direito, porque não tinha o plano de habitação elaborado. Isso é falso, isso é mentira. Não tinha, pá. Mas faz saber que não tinha e perdeu de facto esse comboio. Isso é público, aliás foi debatido na Assembleia Municipal. E de facto é urgente construção. Nós não prometemos que vamos fazer construção a torto e a direito, mas logo no primeiro ano é possível e é necessário olhar para o problema da habitação. O nosso plano não é muito ambicioso, prevê triplicar, digamos assim, a habitação pública em Braga. E triplicar não é muito, porque Braga não chega a 1% de habitação pública e a média nacional é 2%. Portanto, o nosso programa é precisamente atingir a média dos 2%. Triplicar significa cerca de 2,1%. Só um bocadinho. Tem que terminar. Tem que saber gerir o seu tempo, senão não vamos sair daqui. Eu acho que é fundamental, só para terminar esta 10 segundos, por favor. É fundamental a Bolsa de Terrenos, que o PDM não consagra. É necessário terrenos urbanizados para se construir cidade de acordo com a perspectiva daquilo que queremos. Não pode ser um privado, tem um terreno, quer urbanizar, urbaniza, e fazemos aquilo que fez o Mesquita Machado, que é fazer ilhas. É uma cidade composta por ilhas. Vai conflituar com a mobilidade, não há autocarros que possam lá entrar. Não pode ser assim. A cidade tem que ser pensada no seu todo. Muito obrigado. Creio que já percebemos a sua ideia. Peço desculpa, está com mais tempo. Carlos. Ora, nós queremos uma Braga livre para construir futuro. E as soluções que nós ouvimos são soluções de passado. Todas elas são soluções passadiças. E nós queremos, efetivamente, construir a futuro. E para construir futuro temos que ter uma visão completamente diferente para as questões da habitação. A nossa visão, e não é preciso inventar a roda, porque ela já foi inventada há muitos anos,
é aprender com aqueles que fazem bem. E nós temos, na habitação, temos muitas... A Europa já nos ensinou o caminho. E esse caminho é o da habitação pública. Nós vemos... é normal na Europa, a maior parte dos municípios, mas aqui até podemos falar de uma forma alargada, porque as autoridades, o Governo Central, tem muita responsabilidade também em contribuir para a resolução das questões da habitação, até porque a habitação não é uma mercadoria qualquer, não é uma couve ou uma cenoura que a gente vai ali ao mercado, é um mercado muito específico. A habitação está consagrada constitucionalmente, portanto também o Governo Central tem grandes responsabilidades no encontrar soluções e ajudar a resolver os problemas da habitação. Mas dizia eu que nós temos efetivamente de ter uma bolsa importante de habitação pública nas mãos do poder local, ou central, ou dos dois, para efetivamente podermos intervir num mercado que é altamente especulativo. Neste momento, a habitação é o mercado mais especulativo que nós temos. E, portanto, era o que falava o António. É por isso que temos os tais milhalheiros, porque as pessoas estão efetivamente à espera da especulação imobiliária para depois venderem por milhares e milhares casas que estão devolutas, que estão ruínas, etc. Portanto, é necessário termos habitação pública. Nós vemos para esta Europa fora, a maior parte, Estocolmo tem 25% de habitação pública. A Bélgica tem, em média, 30% de habitação pública. Na Holanda, por exemplo, encontramos cidades com 60% de habitação pública, o caso de Rotterdam, por exemplo. E só com habitação pública, só com, efetivamente, um número suficiente de habitação pública, é que se consegue intervir no mercado, se consegue, efetivamente, quebrar essa espiral de especulação. E um segundo pilar, se quiser, é o cooperativismo. Nós, em Braga, tínhamos uma forte tradição cooperativa, não só em Braga, um pouco também em outras zonas do país, mas nós, em Braga, tivemos, efetivamente, essa tradição cooperativa e podemos voltar a ela. Há muitas formas de cooperativismo. Os cooperadores não têm necessariamente que ser proprietários da habitação. Há formas de cooperativismo em que a propriedade permanece sempre na cooperativa. O cooperador tem apenas a certeza e a segurança de que pode ter a habitação sem estar sujeito aos humores dos senhorios e, portanto, podemos ter efetivamente aqui também modelos. Agora, é preciso que haja vontade política. Como o João Batista referia há pouco, eu efetivamente estive aqui a falar com uma cooperativa de habitação que comprou às expensas suas o terreno e tem o protocolo financeiro aprovado desde 2022 e neste momento recebeu 0 cêntimos da participação do Estado. É claro que tem que haver, para as coisas funcionarem, tem que haver vontade política para o fazer. Se não houvesse a vontade política, não se consegue resolver os seus problemas. E depois é evidente que a Carta Municipal da Habitação temos que elaborar uma Carta Municipal da Habitação, porque a Carta Municipal da Habitação tem que ser efetivamente o instrumento diretor das políticas de habitação. Porque o João Rodrigues, gosta muito de falar no PDM, mas este PDM, que ele foi o suprassumo, digamos assim, como ele gosta de se autotitular, este PDM não está aprovado e, além disso, este PDM não é um plano diretor, porque ele não orienta nada as políticas cidadinas. O que ele faz é um projeto de construção. À custa de quê? Da reserva ecológica e da reserva agrícola. Muito obrigado. Eu tenho tempo para mais 2 perguntas, vou ter que somar, vou ter que colocá-las e dar-vos 1 minuto a cada um para que possam respondê-las, ou que possam responder às duas. Uma delas vem dos engenheiros e eles não me perdoariam se eu não a colocasse, já sei, depois não pagam o almoço e não é correto. Posso dar umas dicas sobre almoços, se quiser. Em Braga? Isso Agora está a fazer a minha Michelin. É o nosso Isaltino. É umas bifanas. Não, mas eu pago o meu bolso. O nosso Isaltino. Eu pago os almoços do meu bolso. Muito bom. Noto a vossa boa disposição, que é sempre agradável. Vou então colocar as 2 questões e começo agora por si, João Batista. Se é da ordem de engenheiros, é logo Exatamente, a pelos pessoa engenheiros. certa. A pergunta que me chega dos engenheiros é a seguinte. A Câmara de Braga tem atualmente 2 estádios municipais. Um é conhecido como sendo uma das joias de engenharia e bem, e da arquitetura da cidade, o belíssimo estádio de Braga, apresentando ainda uma dívida avultada pelo financiamento à construção
construção. O outro, o 1º de Maio, tem uma utilização esporádica e apresenta uma degradação crescente, cuja reabilitação e se presume muito avultada. Qual é a estratégia dos candidatos para estes equipamentos? Tem que ser respostas, por favor, rápidas. E a última pergunta, porque é uma pergunta que me chegou de muitos bracarenses que eu conheço, porque venho cá muitas vezes a almoçar, portanto, também, tem a ver com a falta de espaços verdes, ou com a algada, vou chamar-lhe assim, falta de espaços verdes na cidade. Os candidatos do PS e do PSI de Poder querem avançar com grandes parques. Enfim, gostava que se pronunciassem sobre estes dois temas, por favor, de forma telegráfica, para podermos equiparar aqui. De forma telegráfica, um bocadinho a engenheiro, que a gente somos muito pragmáticos, Isso é mesmo. dizer, a CDU foi a única força que, na altura em que se estava a decidir a construção do novo estádio, disse que não reabilite-se o estádio de 1º de Maio. E agora o tempo vem-nos dar razão. Este estádio que ali está é um estádio que tem muitos problemas estruturais, é um estádio com um custo de manutenção enorme, que carece de uma manutenção e tem um custo que ultrapassou todas as perspectivas. Era 60 milhões, passou para 200 milhões. Temos ali um problema grave. É preciso repensar como é que se vai passar aquilo ou vender aquilo a preço correto, né? Tem que haver uma avaliação, não é o valor que o Braga SAD quer dar, porque eu defendo o Sporting Clube de Braga, o Braga SAD é que quer dar um valor por aquilo que parece irrisório. Temos é que investir no antigo estádio 1º de Maio, que está em estado degradado e em risco de colapso. Mas vender o atual? Vender o atual a custo, porque isso acho que já é uma vontade de todas as forças. E regressar ao anterior? E voltar ao estádio antigo, pegando, reabilitando e fazendo dele a sua elevação como património nacional e valorizando e requalificando, e porque tem uma multiplicidade de atividades amadoras que podem estar ligadas àquele estádio, ao contrário deste que foi especificamente para o futebol. Aquele tem capacidade diferentes e distintivas que vão apoiar o desporto amador. Sobre os espaços verdes? Sobre os espaços verdes, lembrar que a CDU, quando tínhamos os movimentos de cidadãos que se juntaram para criar o Parque Monumental das Sete Frontes e levá-lo a património nacional, foram elementos da CDU, no caso dos verdes, e aqui uma homenagem à minha falecida tia Jacinta, que foi a Lisboa levar essa petição, e que era desse movimento, e conseguiram preservar aquele espaço, evitando a especulação imobiliária e a construção ali de mais uma bolsa habitacional, como dizia o António Lima, que são as bolsas do tempo do Mesquita Machado, que era cul-de-sac, que depois sai tudo no mesmo gargalo e depois não se consegue passar autocarros e os carros não cabem lá dentro. Muito bem. Isto é um modelo falido, que Braga precisa de ser gizado e planeado, e esperemos que a equipa técnica do João Rodrigues tenha tido esse cuidado. Ainda não sei, ainda tem que ver o PDM aplicado. Muito bem. Só para terminar, espaços verdes, não ficamos pelas sete fontes, temos que diversificar os espaços verdes, fazendo mais um espaço a nascente na zona de São Mamede e São Pedro, um espaço a poente na zona de Celeiros e Aveleda. Tem que criar, Braga carece, e os jovens de Braga num estudo que foi plasmado numa exposição do Braga Parque, disseram, o que faz falta é espaços verdes e de lazer. E também a cidade tem espaços chamados... No caso, pode-se dizer, para terminar com o que faz falta, é animar a malta. Também. e dar espaço verde à malta. João, terminou com 13... o João terminou com 13h30, portanto, peço-lhe que gire o seu tempo para responder a estas duas questões, chegando também aos 13h30. Está bem? Eu vou responder muito rápido. O Estado Municipal deve ser vendido ao Sporting Clube de Braga pelo preço necessário para a reabilitação do 1º de Maio. Qual é o preço necessário para a reabilitação do 1º de Maio, mais ou menos? Não sei. O Estado paga é zero. Ok. Relativamente aos espaços verdes, nós temos previsto, ao contrário do que foi dito, várias reservas de solo para espaços verdes, nomeadamente na Quinta da Arcela, no Parque de São Martinho, com mais de 70 hectares de reserva para espaços verdes que nós fixamos neste plano diretor municipal. E agora, como tenho mais um minuto até ao fim, há aqui uma coisa que eu queria deixar bastante claro. Eu acho que se percebe num debate destes, quando eu digo que somos a Câmara Municipal que mais licencia e depois o candidato que fala a seguir a mim diz que temos que reestruturar os serviços por tudo mal. Quando eu digo que fomos a cidade que mais aumentou a área com capacidade construtiva e depois nos vem dizer que isto é um caminho aberto para a especulação e não para a solução da falta de oferta. Quando eu digo que nós fixamos prazos de 4 anos para que os proprietários das unidades operativas de planeamento e gestão fixem contratos de urbanização com a Câmara, exatamente para que não especulem, dizem que eu quero atacar a RAN e a REN. Quando eu digo que negociei
e porque, de facto, somos eleitos para o bem e para o mal a estação de alta velocidade, quando eu explico que consegui um investimento de 300 milhões de euros para não sacrificar 4 freguesias da cidade, dizem que eu sou como ao cunhado, que sou chato, que quero ensinar tudo. Mas, de facto, os debates têm sido assim. É eu a explicar o que temos feito, é eu a explicar o que eu tenho feito, eu podia não fazer se não estivesse cá. Mas, de facto, Isso eu é sou o papel do responsável. Ricardo Rio. pá. Calma, Eu sou Já não é responsável. resposta. Não, mas é que estamos a falar, sobretudo, de áreas que eu tutelei. E, portanto, é natural que eu fale daquilo que sei e daquilo Com que propriedade, fiz. não sei. E eu Muito bem. pedia que esta ideia, depois apareceu o Hugo, mas entretanto Tem que havia... terminar. Não, deixa-me ter, eu já vou terminar. Estou a um segundo só mais do que o João. É natural que esta ideia que se vem criando desde o início, de que sempre que eu explico alguma coisa, que é arrogância, que é prepotência, não, é o trabalho, é aquilo que eu andei aqui a fazer durante bem. 8 anos. Muito E acho que é E natural... que vai a votos no próximo Que é dia 12. natural que eu Muito explique, obrigado. sobretudo quando estamos num debate de ordem dos engenheiros, as pessoas Sim, senhor. percebem daquilo que estamos a falar Claro. e eu espero é que as pessoas atentem a estas contradições. Obrigado, Não obrigado. podemos dizer que a cidade que bate recordes percebemos numa série- o seu- e já vem a percebemos o seguir seu alguém e diz que está tudo mal. João, já percebemos bastante bem o seu argumento. Muito obrigado. Ricardo. Bom, relativamente ao estádio 1º de Maio, creio que a medida prudente é dizer que o próximo município deve entrar num esquema de fazer uma comissão, precisamente apalavrada com o Sporting de Braga, para fazer aqui a avaliação daquilo que é o custo real hoje de manutenção do Estádio Municipal de Braga. Sabemos que é um estádio que ficou por 200 milhões, mas efetivamente o valor comercial dele não será esses 200 milhões. Não será, obviamente, lícito fazer uma estratégia de venda assente nem em 200 milhões, mas também não é lícito depauperar o orçamento municipal vendendo aquilo por 5 milhões, 7 milhões. E, portanto, efetivamente, temos que entrar aqui num conceito de entendimento com o Sporting de Braga e fazer uma espécie de comissão de inquérito, não tem problema nenhum, acho que até é a medida mais prudente para fazer essa avaliação. Até porque sabemos que o Sporting de Braga, ainda que alguém possa defender que pode haver mais interessados, dificilmente aparecerá algum outro interessado para tomar conta do estádio. Portanto, o Sporting de Braga é o parceiro natural, as contas devem ser feitas, também obviamente acreditamos que sim, e portanto aquilo que nós queremos é encontrar uma medida que seja justa, mas tem que ser assente num equilíbrio relacional entre o município e o Sporting de Braga. O estádio 1º de Maio, para nós é uma questão muito sensível e cara. Nós amanhã vamos apresentar precisamente a nossa visão para o estádio 1º de Maio, ao nível do nosso programa político, e queremos obviamente fazer toda uma envolvente assente, ou uma estratégia assente na envolvente do Parque da Ponte, do Monte Picoto, do Campo das Camélias, da antiga carreira de tiro. O nosso objetivo último é fazer com que o estádio 1º de Maio seja um centro de alto rendimento desportivo. Mas para lá temos que passar várias fases até conseguirmos chegar a essa missão e a esse objetivo. E aí temos que também encontrar o financiamento que isso para permitir isso. Mas nós também já temos, e amanhã teremos com certeza a oportunidade de falar sobre isso. Relativamente aos espaços verdes, é mais que lícito hoje dizer que há uma carência de espaços verdes em Braga. Nós precisamos, até porque todos os manuais, os melhores manuais do urbanismo, dizem que hoje toda a cidade precisa do seu espaço verde. Precisamente para o conceito da descompressão social, por um conceito de saúde mental, nós percebemos isto na altura do Covid e, portanto, obviamente nós precisamos de ter uma cidade verde que assente também nesta estratégia de criar, seja os grandes parques, mas também seja os microparques, não os subtrair do espaço público, não os desqualificando, porque muitas vezes não é só o tirar que desqualifica, é muitas vezes também o não cuidar deles. E nós precisamos dessa estratégia que o município tenha, de facto, uma visão focada na qualificação do espaço público. E queria dizer também aqui ao João Rodrigues que o que o João Rodrigues disse foi que ele licencia mais do que processos que entram. E isto, para nós, é que é no mínimo estranho. E, portanto, aquilo que deve ser visto é precisamente porque é que os serviços pedem hoje mais, Estava a falar do pois, passivo. precisamente porque não fizeram o Mas, trabalho em percebe, tempo acho útil eu e que é por que eu isso é estou a que dizer. Muito nós bem. percebemos exatamente que o saldo é absolutamente deficitário e os Obrigado, serviços precisam Ricardo. ser reorganizados. Muito obrigado. Rui, para terminar, por favor, com estes dois temas. Bom, quanto Não sei aos... qual é o seu clube, por acaso, tenho curiosidade. Eu já o disse publicamente, eu sou do Sporting, mas já fui sócio Não, do Braga não, e batente. acompanho o Braga Ok. com muito gosto e quero que ganhe quase sempre. E da boca para a verdade. Não é verdade. Não
Não faço como que eu gosto. não faço como o Luís Montenegro, que pertenceu aos órgãos do Futebol Clube do Porto e agora é apoiante da seleção, não é? Portanto, não faço Adoro isso. falar de Montenegro. Ora bem, o estádio. Eu creio que o estádio manda ao bom senso e nós ouvimos aqui algumas opiniões que me parecem do elementar bom senso e, portanto, eu subscrevo o que foi dito. É um problema neste momento, não cabe, não é competência, não devia ser competência da autarquia gerir o Estado da Pedreira e de suportar os custos inerentes e, portanto, eu creio que o bom senso manda que se faça uma negociação, que seja equilibrada na medida do possível. Obviamente, tudo aquilo que já foi gasto não será possível recuperar numa parte relevante, mas entendo que é preciso fazer essa negociação, equilibrando os interesses do município, obviamente, e também os interesses do Sporting de Braga. Aquilo que eu não faria, como já vi um candidato que hoje não está cá, que é o candidato do Chega, é fixar já um preço, que é o preço que o Sporting de Braga ofereceu. Portanto, o Sporting de Braga oferece X, e nós entregamos pelo preço que o Sporting de Braga oferece. Isso parece-me que é um mau princípio de negociação. Não faria também, embora concorde com a solução no seu essencial, não faria aquilo que o ainda Presidente Ricardo Rio fez, dizendo que venderia por 20 milhões. Eu creio que essa negociação deve ser feita no recato e não com a exposição pública, porque não creio que isso beneficie o município. Quanto aos espaços verdes, bom, eu creio que nós tivemos dois tipos de executivos historicamente em Braga, depois da democracia, e eu diria que nós não devemos ter nem mesquitismo, nem Rodriguinhos. Mesquitismo no sentido, e por acaso o candidato do PS é o António Braga, aquele urbanismo desbragado, descontrolado, nem os Rodriguinhos da gestão atual, que de facto passa por nunca concretizar um conjunto de promessas e temos também, sabendo que é um processo complicado, o processo das 7 fontes ficou muito mais tempo pendurado, digamos assim, do que aquilo que era a promessa até feita em determinado momento e, portanto, eu creio que os espaços verdes são necessários, devemos investir em mais espaços verdes, concordo que não precisam de ser todos mega parques e, portanto, que há uma dimensão também adequada, que deve ser equilibrada com pequenos espaços e espaços de maior dimensão, mas devo dizer que o estado de abandono atual de parques que já existem, que não são utilizados, que não são tratados, que não são cuidados e, portanto, o município terá uma responsabilidade. Porquê é que o Parque da Ponte não é utilizado? Porquê é que as pessoas, nós passamos por lá a determinadas horas, mesmo no verão, e as pessoas não usam? O que é que falta? O que é preciso fazer? Porquê é que o Parque das Camélias também está numa situação de pouca utilização? Porquê é que o Picoto está absolutamente abandonado, desleixado, com lixo acumulado? E, portanto, duas coisas. Aproveitar o que já temos, porque já temos alguma coisa, embora insuficiente, obviamente, e pensar naqueles que queremos trazer de novo, para que sejam espaços de fruição e não sejam espaços atirados e que depois os bracarenses, por algum motivo, não são capazes ou não querem utilizar. Muito obrigado. António? Ora, relativamente aos estádios, nós fomos contra a construção do novo estádio e de facto, o tempo veio-nos dizer que tínhamos razão. Foi uma catástrofe o investimento que o país fez em estádios. Não foi só no de Braga, foi no de Faro, foi no de Aveiro, enfim, são elefantes brancos em que se desperdiçou milhares de milhões de euros, enfim, sem proveito nem imediato e, como se vê, mesmo o proveito futuro é complicado. Entendemos que o Braga tem que pagar minimamente ao preço de mercado se quiser ficar com o estádio. O Braga, qualquer cidadão comum percebe que pagar uma renda de 500 euros por aquele estádio, quando paga 80 milhões por um jogador, isto não pode ser, é irracional, não cabe na cabeça de ninguém. Então não tem dinheiro para pagar o estádio. Qualquer um de nós quer uma casa para morar, paga, ainda há bocado discutimos, paga forte e feio. Então e o Braga movimenta milhões e recebe de mão dada ali da equipa do João Rodrigues, um parque inteiro, que nós pagamos, os munícipes, pagamos um parque inteiro, o Parque Norte, e foi entregue a um clube e a uma SAD, que inclusivamente, cuja gestão deixa muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Peço que passou o tempo, faltam 30 segundos. Desculpe, mas dos parques verdes. pronto. É vendido, ponto final. O estádio é uma boa solução arquitetónica. Aliás, eu já defendia, não quero tirar o mérito ao Souto Moura, uma solução do género, inclusive para recuperar a pedreira de Montariol, fazer ali uma espécie de um teatro romano, que não sei se o PDM consente. Isto relativamente aos estádios. O estádio 1º de Maio
tem que ser reabilitado e na nossa proposta Braga pode ser a capital do desporto universitário e escolar. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa-me acabar. Não deixa acabar, que está com o mesmo Não, tempo. é que, mas só... Tinha que gerir o seu tempo. Mas ainda não respondi a segunda. Tem 10 segundos para Pronto. dizer sobre os Parques Verdes. Parques Verdes. Braga está num buraco, já falámos há bocado na temperatura, que está sempre a subir. Precisa de espaços verdes e de arborização. De facto, nada se tem feito. O Executivo, Quinta da Arcela, o Governo Central disse que ia ser vendido. O espaço verde dos cidadãos, onde está a ser construído Supera, foi tirado, usurpado pelo município aos cidadãos. E isto, de facto, não é construir cidade, não é fazer Tenho que cidade. pedir paciência, que é para não fugirmos muito aos tempos. Carlos Fragoso, por favor. Ora, relativamente aos Estados, nós temos uma posição muito clara. Relativamente ao 1º de Maio, será revitalizado de imediato. Que é necessário. Nós temos, em termos de património, nós temos duas prioridades absolutas. O 1º de Maio e as convertidas. Seriam duas prioridades absolutas para o livro. O 1º de Maio tem de ser efetivamente requalificado. É um monumento nacional que está praticamente ao abandono. Temos de ser requalificado e entregá-lo ao associativismo. Há imensas associações desportivas locais que devem utilizar o 1º de Maio. Relativamente à pedreira, nós temos aqui que equacionar. Nós sabemos que, efetivamente, dificilmente o erário público será ressarcido do investimento que foi feito, mas temos que distinguir muito bem o Sporting Clube de Braga, clube, e a sua SAD. Ou seja, vamos negociar o Estado com quem? É que se for com o clube, é uma coisa. Se for com a SAD, é outra. Completamente diferente. Porque a SAD é uma sociedade anónima desportiva. E isso é a política que vem sendo seguida pelo centrão que tem governado este país, que é as despesas é para o erário público, os lucros é para o privado. Por isso nós temos que saber muito bem a quem é que vamos negociar o Estado da Pedreira. Se é com o clube ou se é com a SAD, são duas entidades completamente diferentes. Relativamente aos espaços verdes, nós somos um partido ecologista, somos um partido verde e, portanto, aliás, é a nossa família europeia e nós sabemos que nas cidades os espaços verdes são a principal fonte e refúgio da biodiversidade. E, portanto, temos efetivamente que preservar os espaços verdes. Esta variação era a primeira prioridade do Ricardo Rio, era logo resolver o problema das 7 fontes no dia a seguir, já lá vão 12 anos e ela está para resolver. Portanto, temos aqui bem qual é a política verde deste município. Portanto, nós acreditamos que temos que juntar as Camélias, o Parque da Ponte e o Picote, fazer ali um grande parque ali naquela zona da cidade, no centro urbano. Depois temos efetivamente que requalificar o Picote, as 7 fontes. Há muitas coisas que já podiam estar a ser feitas, nomeadamente relativamente às invasoras. Podia já haver ali um estudo de caracterização das 7 fontes, saber. Não há. Não há. Há um princípio de. Não, e podia já estar a intervir, por exemplo, relativamente às invasoras, porque nós sabemos que nem todas as espécies são para preservar, como é evidente. Nós temos efetivamente que apostar nas espécies autóctones. E temos efetivamente que conciliar os grandes pulmões, digamos assim, os grandes parques das cidades, com pequenas soluções verdes, como nós defendemos no livro já há muitos anos, que são as veredas, o que nós chamamos as veredas, que são trilhos verdes ao longo da cidade que permitam efetivamente as pessoas usufruir do bem-estar que deve ser proporcionado aos cidadãos, aos munícipes da cidade. Portanto, nós no livro trabalhamos efetivamente para construir políticas mais verdes, mais justas e contribuam sobretudo para um desenvolvimento sustentável, promovendo, portanto, uma ligação harmoniosa entre os munícipes e o ambiente que os rodeia. Muito obrigado. Hugo, o mais novo, para terminar. Bem, o Estado de 1º de Maio é uma questão que tem que ser resolvida e não pode caber só a quem for o amplo para a sua resolução.
Estado de 1º de Maio tem que ser um conceito que possa ser utilizado por todo o município, alargando a todo o distrito. Nós temos hoje aqui em Visão aqui uma situação que está a acontecer, o CDC, o Sul-License, que até há pouco tempo ganhou taças da AF Braga, e também dar aqui uma nota que São Rico Brás pertence ao distrito e que se nós tivéssemos o estádio 1º de Maio requalificado e em condições mínimas para poder receber o jogo, deveria ser recebido aqui em Braga, porque é a sede do distrito, como legalmente é conceituado isto. A situação dessa solução não passa por aí, porque a Pedreira nem é solução para emprestar o campo a ninguém, e o campo é municipal. Não é solução, nunca foi, porque o Sporting Clube de Braga faz a utilização que quer, como é lógico, é um arrendamento, e faz a ocupação que quer, se quer emprestar ou não quer, uma solução que lhes cabe. A Pedreira tem que ser vendido como uma casa é, neste caso. Nenhum engenheiro que está aqui, que faça uma casa de 200 milhões, vá vender a casa por 20 milhões passados praticamente 20 anos. Nenhum aqui. Porquê? Porque vai perder dinheiro. E ninguém tem interesse em perder 180 milhões de euros. E isto para fazer uma nota que... 180. Segunda... E se nós formos aqui chegar a um consenso, eu acho que a Pedreira, e a meu ver, e a ver do Partido da Terra, tem que ser dado aos bracarenses a democracia direta, através do referendo local, a perguntarem aos bracarenses se pretendem ou não a venda do Estádio Municipal de Braga, por um valor que seja assim estipulado e apresentado pela Assembleia Municipal, juntamente com a Câmara Municipal, através de uma questão de 3 opções, como assim a lei o condiz. A nível dos espaços verdes, da ecologia, que é o nosso partido, somos o nosso fundador, foi o primeiro em Portugal a pensar sobre a ecologia, foi o primeiro a pensar sobre, a trazer para Portugal a ecologia, como é possível sermos ecológicos, Gonçalo Ribeiro Teles, e não falando aqui da definição de cidade, porque a definição de cidade é muito abrangente para além de todos aqui estão, se calhar todos aqui nesta sala têm uma visão diferente do que é cidade, porque o conceito de cidade é muito alargado e diversificado e colocado a um geógrafo. E também nós arqueólogos também temos uma ideia própria. Nós propomos a construção de 5 parques, verdes em cada freguesia. É uma proposta longa. 5 em cada freguesia. Sim, exatamente. É uma proposta longa. Não serão possíveis 5 para as 37. Serão possíveis aumentar os espaços verdes e requalificar o que já temos. Ou seja, quando eu falo em 5, eu falo que há freguesias que nem têm um parque verde que possam ser utilizados. Existem, João Rodrigues, existem. E essa solução passa por nós arranjarmos maneira de o fazer, e eu acho que isto é uma proposta abrangente a 12 anos, e é uma proposta que tem que ser alargada, e esta construção tem que ser edificada. Não é propomos mais hectares e hectares de construção, poluir mais o ambiente, trazer mais poluição para o ambiente, porque se assim a engenharia funciona, assim eu também, como arqueólogo, também me posiciono e digo que não, porque assim nós não vamos destruir partes históricas para construir habitação. Não vamos o fazer. E por isso é que a nossa proposta para a habitação passa por requalificação de imóveis devolutos. Terminar, por favor. E para nós a ecologia é a construção de uma cidade, porque a definição de cidade para nós é uma cidade ecológica, que se interligue tudo, desde a higienização, como a municipalização da AGER, desde todos os conceitos que poderemos encontrar. Hoje, em Braga, necessitamos de muita evolução para ter Braga mais ecológica. Também, assim,
o que está, o Parque das Sete Fontes, o Ecoparque das Sete Fontes, nós já avançámos, já é pública a nossa posição, que em 2026 a obra assim começa e a obra vai recomeçar. Muito bem. Sim, a obra porque se tem que recomprar, ou seja, tem que se forçar o setor privado a vender os terrenos que não os quer vender e agora terá que ser o interveniente da solução. Muito obrigado. Eu queria agradecer-vos imenso a todos. Fico sempre isto nos sítios em que temos estado. Como eu voto no Porto, que não voto em Braga, posso-vos desejar uma extraordinária campanha a todos. Os bracarenses saberão decidir seguramente pelo melhor. E, enfim, seja qual for a votação de dia 12, felicidades para todos e muito obrigado por terem estado aqui. Para fecharmos esta sessão, eu chamava o engenheiro Bento Aires, presidente da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, a quem volto a agradecer o convite. Faz favor. Bom dia, muito obrigado. Cumprimentar o delegado, a delegada adjunta, os membros do Conselho Diretivo, o Presidente do Colégio Nacional de Engenharia Mecânica, que assim vota em Braga, também a Paula Cristina do Conselho Fiscal, que também vota em Braga. Primeira declaração de interesses. Não tenho nenhum cunhado nem cunhada em Braga, mas espero vivamente que os vossos cunhados que sejam engenheiros para que a vossa família esteja mais protegida e pelo menos com mais conhecimento, porque se dissesse que era um engenheiro ainda poderiam dizer que estaria a favorecer algum candidato. Não, o João é um grande amigo e seguramente foi um grande engenheiro. Agradecer-vos a todos a disponibilidade de debaterem com engenharia os temas dos engenheiros e da cidade e também, enquanto cidadão, eleitor também no Porto, não eleitor em Braga, agradecer-vos a disponibilidade de se entregarem à cidade e terem a oportunidade de vir a trabalhar com a Ordem, porque não é qualquer um que trabalha com a Ordem dos Engenheiros e com os engenheiros. Os temas que aqui discutiram, habitação, mobilidade, até a própria reabilitação do Estado de 1º de Maio, têm um grande denominador, que o sucesso ou insucesso do Executivo Camarário depende da engenharia e depende dos engenheiros. Nós temos aqui em Braga uma das maiores delegações distritais do país, que estamos a competir fortemente que seja a maior delegação distrital e, por isso, enquanto Presidente do Conselho Diretivo, quero desejar-vos sorte também e dizer-vos que temos uma certeza absoluta, que a delegação distrital está com portas abertas para que todos os temas do futuro, do presente de Braga, a partir do dia 12 de outubro, que sejam discutidos com os engenheiros. E não porque os engenheiros tenham um umbigo grande ou que sejam muito egocêntricos. Às vezes também o são, ainda devíamos ser mais. Mas, sobretudo, porque o sucesso do Executivo Camarário depende muito da qualidade dos técnicos, dos engenheiros, da nossa visão e daquilo que nós podemos aportar à cidade. Não para proteger o Executivo, não para proteger os engenheiros, mas sobretudo para proteger os bracarenses. E uma coisa que eu gostei neste debate, que foi o último que organizamos, não é uma competência da Ordem fazer debates, mas entendemos que o devíamos fazer devido a este enquadramento que acabei de fazer. Foi o primeiro debate, para além do Porto, que ontem, por provocação do moderador, se discutiu uma visão externa da cidade, uma visão externa dos municípios. E aqui, no vosso caso, partiram logo desse princípio de como é que Braga se relaciona com o envolvente, se relaciona com a região, se relaciona com o país e também com o mundo. Desejo-vos muita sorte também em termos eleitorais e que essa sorte seja a sorte de Braga e dos bracarenses. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.